Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns significados que são atribuídos ao corvo, né? Ao animal corvo, em várias tradições mitológicas. No geral, no entendimento geral das pessoas, no costume das pessoas, elas costumam enxergar o corvo, o animal corvo, como uma ave de mau agouro, né? Uma ave de mau agouro que está trazendo que está trazendo azar, né? Como se fosse um sinal de azar. Mas em várias tradições mitológicas não é bem assim. Ela tem outros atributos. Também o corvo é um animal que costuma ser associado à cultura gótica, né? Ele costuma ser associado à cultura gótica e símbolos góticos. Do ponto de vista biológico, o corvo ele é um animal, é um pássaro muito inteligente. Ele pode ser ensinado pequenos truques para ele. E também ele pode repetir alguns sons da fala humana também, né? Do ponto de vista biológico, o animal é um animal muito inteligente. E do ponto de vista mitológico, várias mitologias agregam um atributo de como se fosse o representante, o executor da vontade divina, né? O corvo, em muitas tradições. Por exemplo, a gente pode começar aqui tá na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 8, no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 6. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para outro, até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. O episódio do dilúvio bíblico. Depois dos 40 dias, a gente sabe que 40 é um número extremamente simbólico, né? Dentro da Cabala, dentro da Bíblia, da Torá, 40 é um número que representa um período de provação, não é? Um período de teste. Assim como também aparece os 40 anos que os hebreus são tentados no deserto, os 40 anos que os hebreus viajam no deserto antes de chegar na Terra Prometida, os 40 dias e 40 noites que Jesus é testado no deserto. Então, 40 é um número de provação, significa que está sendo testado. E por que Noé abriu a arca e ele soltou primeiro um corvo e depois uma pomba? O corvo ele soltou primeiro. A gente especula que a razão disso seria porque o corvo seria uma ave muito inteligente, né? A tradição diz que Noé ele conhecia a linguagem dos animais, ele se comunicava com os animais. E ele teria escolhido o corvo porque o corvo é um animal muito inteligente. Aqui nesse livro aqui, As Lendas do Povo Judeu, As Lendas do Povo Judeu, de Ben Gurion,
ele traz algumas informações também, né, sobre esses atributos do corvo. Ele tenta especular a razão de Noé ter enviado o corvo primeiro. Passado 40 dias, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo, para que descobrisse o que acontecera com o mundo. O corvo voou e encontrou o cadáver de um homem no cume de uma montanha. Instalou-se lá e não se desincumbiu do encargo. Em outro trecho diz o seguinte: o corvo discute com Noé porque foi trago poucas espécies dele, né, enquanto de outros animais foi trago mais. Dos animais que foram levados para a arca, né, ele foi trazido apenas um casal. Dos outros animais foi trago vários casais, né? Então ele discute com Noé que ele não quer sair. O corvo deu uma resposta irrefutável a Noé. Quando este o soltou, disse: Teu mestre é meu inimigo, e tu és meu inimigo. Pois vê, daqueles de que tens 7, tu os deixas na arca, e daqueles de que tens 2, tu envias para fora. Se o príncipe do calor ou o príncipe da geada me abaterem, não faltaria então uma criatura no mundo? O corvo começou a dar diversas respostas a Noé, e Noé disse: Não envias ninguém do gado, dos animais e das aves que aqui estão? Porque justamente eu, Noé, respondeu: Para que o mundo necessitaria de ti? Não serves para alimento, nem para sacrifício. Mas então o Senhor falou a Noé: Fica com ele, algum dia o mundo ainda precisará dele. Noé perguntou: Quando? O Senhor falou: Algum dia surgirá um justo, Elias, o tesbita, o qual castigará o mundo com seca, e eu o farei alimentar pelo corvo. Mais adiante também é feito o comentário: Está escrito: Noé soltou um corvo. Para que fez isso? Alguns são da seguinte opinião: Noé era um sábio, conhecia fórmulas mágicas e também entendia a língua e os gestos de todos os animais. Quando estava dentro da arca, falou de si para si: Bem sei que nenhum dos pássaros é tão astuto quanto o corvo. Através dele posso saber o estado do mundo. E soltou o corvo. Mas como podia fazer uma coisa dessas, pois é proibido praticar a quiromancia e a astrologia? Por isso, dizem outros, Noé não pegou o corvo porque queria adivinhar, mas porque o fim do mundo lhe doía sobremaneira. Não é? Então, especula-se a razão por que Noé escolheu o corvo para ser enviado. Porque ele seria um animal muito astuto, né? Aqui diz: nenhum dos pássaros é tão astuto quanto o corvo. E, mais adiante, de volta na Bíblia, a gente tem outra referência sobre o corvo, né? Que é relacionado ao profeta Elias. Está aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 2 a 6. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente, e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Beberás da torrente, dei ordens aos corvos para que te alimentem.
Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, e estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água da torrente. Não é? Então aqui nesse episódio bíblico, Elias foi exilado e Deus ordenou que um corvo enviasse alimento para ele, né? Pão e carne. Por que justamente o corvo? Aqui é incumbido, mais uma vez, uma tarefa importante ao corvo, né? A tradição judaica, o folclore judaico diz que quando Noé enviou o corvo para ver se tinha baixado as águas do dilúvio, o corvo não voltou, né? Ele ficou andando de um lado para o outro e não voltou. Mas aqui no episódio de Elias, os corvos são enviados para uma função muito importante. Outro ponto em que os corvos assumem um papel importante de executores da vontade divina é na mitologia nórdica, né? Na mitologia nórdica, o líder do panteão nórdico, Odin, ele possui 2 corvos chamados Ujin e Munin. Ujin significa pensamento, Munin significa memória. Na mitologia nórdica, Odin envia esses corvos pelo mundo. Os corvos observam tudo o que acontece, voltam para ele, transmitem as informações que está acontecendo no mundo. Então, mais uma vez, nessa mitologia, o corvo ele assume esse papel de executor da vontade divina, né? Ele executa a vontade divina, ele exerce a vontade divina. Na tradição, outra tradição mitológica, na tradição da Ásia, da China antiga e do Japão, existe uma criatura no folclore que é chamada de Yatagarasu. Né? O Yatagarasu é um corvo com 3 pernas, né? Uma criatura mitológica que é um corvo com 3 pernas. E ele também tem esse papel de executor da vontade divina. Ele representa a vontade divina sendo executada. O corvo de 3 pernas, o Yatagarasu, ele é um símbolo extremamente considerado. Na tradição chinesa, do folclore chinês, ele também é um atributo solar, não é? Ele também representa um atributo solar. E ele é tão importante, esse símbolo, o corvo de 3 pernas, que ele foi escolhido para colocar no escudo da seleção de futebol do Japão, não é? Como aí está na capa do vídeo aí, do lado direito abaixo, nessa ilustração da capa do vídeo, o corvo é o Yatagarasu, né? Ele é o corvo de 3 pernas, que foi escolhido como emblema da seleção de futebol do Japão. Então, por todas essas referências, na mitologia, na tradição, a gente percebe que o corvo ele não tem esse atributo de mau agouro que muitos popularmente atribuem a ele. Ele tem os atributos de executor da vontade divina, né? O corvo ele representa a vontade divina sendo executada na terra. Esse é o que a gente interpreta de muitas tradições mitológicas, né? Então, era esse que eu queria falar no vídeo de hoje. Valeu quem se inscreveu, muito obrigado quem se inscreveu. Quem não conhecia o canal, conheceu agora, se inscreva no canal. É uma maneira de você incentivar a continuar produzindo. E valeu!